paz de Deus, meus caros e queridos irmãos do grupo Shalom. Irmãos, vou fazer essa gravação começando no princípio da criação, voltando um pouquinho atrás, para ter um bom resultado, porque as coisas de hoje se refletem no passado. Eu lembro-me do jardim do Éden, paraíso encantado, feito pelas mãos de Deus, o querido Pai amado, que separou águas e o seco do molhado, os répteis e os quadrúpedes, e fez as aves do espaço. Também fez as bestas feras, e o lugar foi habitado, e viu Deus que era bom tudo por ele criado. Mas antes de tudo isto, céus e terra foi criado. Separou luz e as trevas, e depois de separados, as trevas foi chamado noite, e a luz dia foi chamado. E os grandes luminares e pequenos foi formados, todos cumprem as suas missões como Deus tinha mandado. Só o homem que não cumpriu o que Deus tinha ordenado. A serpente enganou Eva e Adão foi enganado. E tudo que Deus fez puro logo foi contaminado. E foi assim que surgiu o maldito do pecado. O homem perdeu o direito do viver imaculado, sendo a imagem de Deus, mas depois de ter errado, nele entrou a malícia, sentiu-se envergonhado. Perdeu o direito santo do viver imaculado, e junto com a sua companheira do paraíso foi tirado. Multiplicou-se sobre a terra, mas com canseira e enfado, vendo que a cada dia o seu rosto estava enrugado. Olhava para sua esposa, seus cabelos branqueados, mostrava-se envelhecida depois de tempos passados. O Caim matou Abel por causa do ciúme malvado. Foi o primeiro homicídio pelo homem praticado. Tudo isto por inveja do outro ser abençoado. E o mal se alastrou, e todo tipo de pecado. Deus até se arrependeu de ter o homem formado. Apesar de que Enoque foi um crente consagrado, que a Deus se dedicou, nem a morte não provou, e pela sua santidade foi ele por Deus transladado. Este deixou bom exemplo para nós dos últimos tempos sermos mais santificados. Com Noé todos já sabem como foi que aconteceu. E também todos já sabem sobre a Torre de Babel. Com sabedoria humana quiseram chegar aos céus. Jamais eles conseguiram, pois não era a ordem de Deus. Mas existia um lugar chamado Ur dos caldeus. Lá existia um varão, seu nome era Abrão, muito querido dos seus, por ser homem de oração, de fé e consagração. Tornou-se amigo de Deus. Uma vez com Abrão o Senhor falou ali: deixa a tua parentela, vai aonde deve ir. Em ti está a minha benção, tu serás uma nação, nunca deixarei de ti. Somente as minhas palavras é que você deve seguir. Naquela mesma manhã, com destino a Canaã, eles vieram prosseguir. E nos carvalhais de Manre, onde Abrão se radicou, primeiro fez um holocausto e ofereceu ao Senhor. Depois armou sua tenda no lugar que Deus mandou, com Sarai, sua mulher, que de Ur lhe acompanhou, junto com Ló, o seu sobrinho, que mais tarde se mudou para Sodoma e Gomorra, lugar que o fogo queimou. Na terra de Canaã, Abrão e Sarai ficou, esperando a cumprir a palavra do Senhor, que em breve se cumpriu conforme o
que Deus falou. Até o nome do casal um dia o Senhor mudou. De Sarai tirou uma letra e Abraão acrescentou. Certo dia 3 varões foram Abraão visitar. Abraão era hospitaleiro, convidou-os para chegar. Preparou os bolos asmos para os tais se alimentar. Com um bezerro cevado que acabara de matar. Tratou bem daqueles hóspedes para eles não reclamar. Pois não sabia que era Deus que viera lhe abençoar. De Abraão a que saiu a nação abençoada. Por promessa do Altíssimo foi eleita e amada. De Isaque a Jacó e os 12 patriarcas. Pelo amor dessa nação o Senhor sempre lutava. Moisés fugiu do Egito, e no deserto se encontrava. Distraído, as ovelhas de seu sogro apacentava. Mas quando de repente um clarão clareou aonde ele estava, era a sarça que ardia. E uma voz Moisés ouvia. Tu estás em terra santa, tira as tuas alparcas. Depois daquele momento, Moisés ficou transformado. Foi cumprir sua missão como Deus tinha mandado. Tirou o povo do Egito, Deus sempre esteve ao seu lado. O mar vermelho se abriu, o povo passou de outro lado. E os egípcios morreram dentro do mar afogados. 40 anos no deserto, Moisés e o povo viveu. Até a roupa em que vestiam nunca se envelheceu. Quando o povo teve fome, Deus mandou o pão do céu. Quando o povo teve sede, a água da rocha verteu. E o povo se alegravam, dizendo, só o Senhor é Deus. Moisés subiu no monte para falar com Deus. 40 dias jejuou e Deus lhe apareceu, com relâmpagos e trovões que até o Sinai tremeu. E ali o Senhor falou com Moisés, que Moisés estremeceu. E os 10 mandamentos o Senhor os escreveu. E Moisés passou para o povo, e o povo obedeceu. Mas, porém, chegou o dia em que o concerto foi quebrado, e o povo transgrediu o que Deus tinha mandado. Embora os santos profetas, tendo sempre madrugados, mesmo assim o povo rebelde preferiu andar errados. Quando nosso Deus viu os mandamentos violados, estabeleceu novo concerto pelos profetas anunciado, sobre a vinda do Messias, o Cordeiro Imaculado. Trouxe o sacerdócio eterno nesse mundo de pecado. Venceu o inferno e a morte, e no céu está sentado. Mas em breve voltará para buscar os seus resgatados. Os nossos irmãos primitivos foram martirizados. Pelo amor de Jesus Cristo não cederam ao pecado. Foram fiel até a morte. Deram conta do recado. Mas depois de algum tempo o povo foi dispersado. Mas no século XX de novo foi agregado. Nessa graça verdadeira que é a mesma do passado. Falta um pouquinho de tempo para tudo ser consumado. O nosso irmão Luiz Franciscon cumpriu a sua missão e dormiu. E hoje, pela graça e a misericórdia de Deus, temos uma congregação cristã em nosso Brasil. De Gênesis, Apocalipse, todas as palavras são inspiradas. Primeira pelos profetas, Deus mandou e foi pregada. Mas entrou a desobediência à nação abençoada. O povo se prevaricou, os profetas madrugaram para a profecia ser pregada. Mas não houve arrependimento de homem nem de mulher. Deus olhou dos céus à terra, não viu um justo sequer. A partir desse momento, uma mudança se faria. Foi aí que toda a corte celestial se reunia, todos em redor do trono, e a voz do Senhor se ouvia. Sobre a mudança da lei, era o que o Senhor queria.
sacrifícios de animais, isso não adiantaria. Os sábados e as luas novas, tudo isso mudaria. Tudo isto mudaria. Os sábados e as luas novas, tudo isso mudaria. Pois como o Senhor mandou, a tempo ele não via, o povo obedecendo como ele requeria. Moisés e outros profetas falavam com ousadia. Deus tentou endireitar o que o povo transgredia. Eita, que povo rebelde! Fazia que não ouvia. Foi aí então que a ira do Senhor se acendia. A primeira geração muito problema trazia. E se não fosse Noé, já tudo se acabaria. Construiu a grande arca no tamanho que Deus pedia, e 3 grandes compartimentos para ele e sua família, e as criaturas silvestres e as domésticas que existiam, para conservar a semente para os futuros dias. Se eu não tivesse falado, agora eu falaria, de Noé até Babel e da Mesopotâmia. Da onde saiu Abrão, a quem Deus abençoaria, e sairia uma nação, e se multiplicaria como a areia da praia, e as estrelas, assim seria. Bisavô dos patriarcas, era assim que sucedia. Conforme o Senhor falou, tudo se cumpria. Enquanto foram fiel, a benção permanecia. Mas vamos falar de Cristo, o Santo dos nossos dias, conforme falamos antes, que o povo se corrompia. Foi então que os profetas pregavam noite e dia. Foi então que os profetas pregavam noite e dia. O Senhor usou de seus servos, conforme ele queria, começando por Moisés, rei Davi e Isaías. O Senhor também se usou do profeta Jeremias. De Ezequiel e Daniel falou dos últimos dias, sobre o homem do pecado e a vitória do Messias. Após Daniel vem Oséias, Amós e Obadias. Jonas tentou fugir, mas a baleia o engolia. Se ele obedecesse, isto não sucederia. Sofreu no fundo do mar, para a baleia o vomitar na praia ao 3º dia. O que aconteceu com Jonas serve para os nossos dias. É melhor obedecer como obedeceu Elias. Vem o profeta Miqueias, Ageu também Zacarias, os últimos profetas da lei, contando com Malaquias, que profetizou dizendo que tudo se abrasaria, mas aos que temem a Deus há salvação naquele dia. E falou de João Batista, que veio como Elias, e no deserto da Judeia, mais tarde a sua voz se ouvia. Isto cumpriu com João, que um dia no Rio Jordão, no meio da multidão, se encontrou com o Messias. O Messias é o Cristo que por Deus foi enviado. Que João disse, eu que careço de ser por ti batizado. Então João assumiu o que por Deus foi traçado. Jesus lhe disse,
Jesus lhe advertiu. Então João assumiu o que por Deus foi traçado. A passagem de Jesus todo mundo conheceu. Abrogou o velho pacto e o novo estabeleceu. Pelo resgate de um povo o Senhor muito sofreu. Dura morte no madeiro. Cristo muito padeceu. Pagou tudo com seu sangue que na cruz ele verteu. Seus apóstolos e discípulos exerceram o ministério. Sofreram muito na terra por amor do Evangelho. Isso serviu de exemplo para nós dos últimos tempos. Entender esse mistério. Mistério abençoado que está sendo pregado para o novo e para o velho. Os santos em Jerusalém sofreram perseguição. Mas sabemos que também foi de Deus a permissão. Eles foram dispersados para o Evangelho ser pregado também em outras nações. Por amor do Evangelho, os santos muito sofreu. Por causa do ministério compromisso que Deus deu, faziam jornada a pé, anunciando pela fé, e muita gente obedeceu. Pela fé que uma vez foi dada para os santos do passado. Uns foram mortos a fio de espadas, outros presos e açoitados. E muitos foram perseguidos pelas cavernas escondidos, e dos bens foram despojados. Os santos muito sofreram, mas guardaram os mandamentos. A fé é um dom que Deus deu, que é o firme fundamento, que diz em 11 de Hebreus, dos que pela fé venceu desde o Velho Testamento. Quem trouxeram estes sinais foram homens de qualidade, que pela fé venceram o mal e todas as dificuldades. Pela fé o povo creu e todos obedeceu o caminho da verdade. Pela fé muitos seguiram o caminho do Senhor, mas teve quem perseguiu com carta de superior. Porém ele não sabia que quem ele perseguia era o Cristo Salvador. Saulo, com ameaça e morte contra os santos do Senhor, com carta do sacerdote, foi grande perseguidor. Mas toda essa maldade ele fez na incredulidade, pois ele ainda não era conhecedor. No caminho de Damasco foi que isto aconteceu. Sobre Saulo e seus carrascos, uma luz resplandeceu mais forte que a luz do dia, que até o sol do meio-dia a luz do céu excedeu. Quando desceu essa luz, Saulo de Tarso caiu, e a voz do Senhor Jesus neste momento ele ouviu. Com a voz da sublime alteza, a força da natureza do homem não resistiu. Saulo, ouvindo essa voz, seu coração converteu e perguntou: quem é, Senhor? E o Senhor lhe respondeu: sou Jesus quem tu persegue, açoitando quem me segue, judiando do povo meu. Mas não terminou por aqui. Eu peço não reparar, porque eu quero apresentar em verso nosso mundo como está. É tanta desonestidade, é falta de humanidade, eu não sei como vai ficar. Este não sei como vai ficar é o modo de dizer. Eu estou mais do que ciente do que vai acontecer. O mundo vai ser queimado e o povo já está avisado como é que vai sofrer. Eu tenho essa certeza em que o povo já está avisado. É porque a Bíblia diz que o mundo vai ser queimado. E é por isso que o Evangelho, para o novo e para o velho, está sendo anunciado. Este santo Evangelho está sendo anunciado.
para que naquele dia não ter ninguém enganado e dizer, eu não sabia que o mundo acabava um dia e eu ia ser condenado. Uma vez pelo dilúvio o mundo foi destruído, Deus enxergou 8 almas que não tinha corrompido. Sem Cão e Jafé, com eles as suas mulheres, e a velha com seu marido. Deus avisou Noé, o mundo vai ser acabado. As iniquidades são tantas que no céu tem alcançado. Deus, tomando providência, teve tanta paciência, 100 anos de prazos foi dado. Noé, com 500 anos, quando Deus lhe avisou, faça para ti uma arca, e o tamanho ele marcou, 300 côvados de comprimento, e faça compartimentos. E Noé observou. Deus disse para Noé, marcando também a altura, e disse de 30 côvados e 50 de largura. Faça com 3 andares para vocês se agasalharem. Assim diz as Escrituras. Noé tirou a madeira, depois dela preparada, começou a fazer a arca como Deus tinha mandado. Passou por muitas afrontas, mas depois da arca pronta ficaram tranquilizados. A arca é uma figura que vinha simbolizando e hoje é o Evangelho que a todos está convidando. Quem ao convite aceitar, trata de se batizar e na arca já está entrando. O batismo por imersão é o novo nascimento. Que Deus disse a Nicodemos, está no Novo Testamento. O Evangelho de São João, este que te faz cristão, este grande mandamento. Qualquer um para ser cristão precisa ser batizado. No batismo de Jesus Cristo para sepultar os seus pecados, o Senhor nunca pecou. Mas em este exemplo deixou e nas águas foi batizado. Pois já está dentro da arca quem aceita esse batismo. Porque aquela arca tirou Noé do grande abismo. Hoje a arca é o Senhor, a graça de Deus e amor, e aqui não se paga dízimo. Eu digo em que não paga, pois essa é a graça de Deus. A graça é dada de graça, Deus dá a todos os seus. Eu achei muito bonito quando li este assunto escrito no livro de São Mateus. Porque a palavra dízimo, ela quer dizer 10%. Antigamente se pagava, está no Velho Testamento. As 11 tribos de Israel mostravam que eram fiel e para eles era um mandamento. O dízimo é uma renda que os levitas recebiam. Da terra que não herdavam, dessa renda eles viviam. Isto foi lá na lei de Moisés. De cada 100 davam 10 e dessa renda eles viviam. Porque os levitas não herdaram a terra da promissão, por causa do ministério que tinham na congregação. O dízimo era suas rendas por causa das suas fazendas que ficou para seus irmãos. Alguém que é protestante até pode ignorar do assunto em que falei do dízimo não se pagar. Foi Paulo quem escreveu que os levitas recebeu, mas não ia continuar. Deus quer misericórdia, obediência e caridade. Ele não quer sacrifício, de nós só quer humildade. E quem for puro de mão e limpo de coração vai morar na eternidade. Na terra existe uma igreja que vai subir triunfante. Graça de Deus é uma só. Seita eu sei que tem bastante. Com a espírita romana, com essas ninguém se engana e as outras são protestantes. Surgiu o protestantismo do século XVI para cá. O Lutério rompeu com a reforma e começou a se propagar. Fez tanta das religião que virou uma confusão para o povo se embaraçar. O diabo aproveitou dessa boa ocasião, botou sua cunha no meio fazendo uma confusão, dizendo sempre para os seus que todo lugar que se fala em Deus existe salvação. Mas não é como o povo pensa, vai ser muito diferente. Pelo que está escrito por um apóstolo eloquente, ele escreveu com razão que a promessa de salvação seria dada aos crentes. Mas tem gente que se confunde com crente e protestante. Examine bem na Bíblia, a diferença é bastante, a doutrina é diferente, pois é a igreja dos crentes que vai subir triunfante. Quem escuta esses versos fica bem testificados.
Pelo que está escrito, não fica ninguém enganado. É só prestar atenção. Humilhar teu coração, batiza e é perdoado. Se alguém achar algum erro nessa simples trovação, eu peço, vem ter comigo. Eu aceito a correção, nem que eu fique reprovado. Mas tem que ser batizado se quiser ser um cristão. Pois antes de Jesus Cristo não tinha batismo não. Ele mesmo foi batizado lá dentro do Rio Jordão, para ninguém achar direito e dizer, eu sou perfeito e não preciso batizar não. Eu conheço bem a Bíblia, e se eu já li não tenho lembrança. Aonde está escrito o batismo de criança? Eu desejava saber se elas têm que se arrepender para batizar na infância. Se quiser saber de mim, porque eu falei sobre o dízimo, o assunto do protestante a respeito do batismo, faça-me interrogação sobre o batismo cristão e sobre o protestantismo. Ainda tem quem não sabe como faz para ser cristão. Precisa ser batizado no batismo de imersão. Para ser nova criatura, servir a Deus de mente pura, selado para a salvação. Peço desculpa a todos da minha simplicidade. Eu sempre gostei de rimar desde a minha mocidade. Não quis atingir ninguém, falei o que a Bíblia tem, o que ela diz é pura verdade. O que a Bíblia diz é verdade, sempre disse o pregador. Eu digo a mesma coisa, pois eu sou servo do Senhor. E tenho a grande certeza que a nossa maior riqueza é obedecer ao Criador. Obedecer ao Criador, ser fiel à doutrina, guardar todos os mandamentos conforme a Bíblia ensina, pois não adianta ser crente se a ignorância o domina. Precisa ter humildade e o dom da caridade precisa estar na tua vida. Precisa estar na tua vida, a caridade é mandamento, pois a Bíblia foi escrita através de sofrimento. Não te deixa ser levado por teus falsos pensamentos. A palavra de Deus é vida e tem que ser obedecida, e não para ser discutida. Quem discute perde tempo. Quem discute perde tempo tem que ser crente fiel, pois crente de meio termo é difícil entrar no céu. Tem crentes contenciosos sobre a doutrina do véu. Nós não temos tal costume, e nem medo de falar, como as santas de Deus devem se apresentar perante o nosso Deus para orar e profetizar. Pelo Espírito de Deus, o apóstolo Paulo escreveu como as santas devem andar. Quando as santas devem andar dentro da honestidade, nunca cortar o cabelo e conservar a santidade. Nos afazeres domésticos, honroso é de verdade. Ter o cabelo crescido, 11 de 1 Coríntios fala nesta realidade, perante as forças do céu, que as irmãs usem o véu, é sinal de autoridade. É sinal de autoridade e poderio perante os anjos. Os protestantes protestam contra o ósculo santo, que também está escrito lá em 16 aos Romanos. No versículo 16 está bem claro falando que as igrejas de Cristo continuem se saudando com o ósculo de caridade, não com o beijo mundano. O beijo santo, ele é o ósculo. Ele vem desde as antiguidades, no tempo dos patriarcas, dos profetas de verdade. Quando um saudava o outro, era sinal de amizade e simbolizava união, amor e sinceridade. Amor e sinceridade, pegue a Bíblia e veja que existe um caminho se ir ao céu tu deseja. A doutrina de Deus é pura, por isso que ela não se mistura com as outras igrejas. Jesus Cristo é o caminho, a vida, ele é a verdade. Ele é o cabeça da igreja que está com a verdade. Saia lá do teu aprisco. Abrace Jesus Cristo, seja livre do abismo e terás felicidade. E terás felicidade, eu falo e não tenho medo. Se quiser falar comigo, meu nome se chama Pedro. Sou servo do Deus Altíssimo e crente em nosso Senhor. Só sirvo a Jesus Cristo e não aos falsos pastores. Dei continuidade aos versos do nosso irmão pregador. Eu gostei da tua rima. Para defender a doutrina, eu também sou lutador. Para defender a doutrina eu também sou lutador, bem calçado do Evangelho dentro do meu coração, e levo sobre a cabeça o capacete da salvação.
a couraça da justiça que acompanha o cristão, com a espada do anjo que ganhei do capitão e com o escudo da fé para me livrar da tentação. Para me livrar da tentação eu vou em nome do Senhor, pois me considero uma ovelha de Jesus, o bom pastor. Nosso Senhor Jesus Cristo é exemplo de amor. E nunca perdeu batalha, ele é sempre vencedor. Mas nessa terra está cheia de lobos devoradores, de quem não são as ovelhas, mas são cegos condutores. São cegos condutores sem amor no coração. Isto e mais está escrito lá em 10 de São João. São contra a lei divina, escarnecem da doutrina que conduz à perfeição. São amantes de si mesmos, dizem ser pastor, mas mentem. Desfrutam do que aprendem sem direito em salvação. Sem direito em salvação só cometem iniquidades, presunçosos, avarentos. Pisam em cima da verdade, contaminam as mentes humanas com suas falsidades. Nesses tipos de pessoas não existe caridade, ainda profana o direito do órfão e da viúva sem herdade. Até o Senhor Jesus na terra foi censurado, só fazia coisas boas e combatia o pecado. Os surdos ouviam, os cegos viam, os coxos andavam e os demônios eram expulsados. Mas os guardadores do sábado ficaram indignados. E muitas vezes tentaram matar o nosso mestre amado. Mas a noiva de Jesus Cristo em breve irá para o céu. O dia já está bem pertinho, já está de grinalda e véu, esperando o esposo que virá buscar os seus. Nós seguimos este exemplo que já está no fim dos tempos, que disse o nosso irmão, o profeta Joel. Aqui termino esses versos que falei com muito amor. Falo com sinceridade. Se isso não for verdade, que morra esse trovador. Aqui o finalizo não é por falta de argumento, porque no caso preciso Deus dará entendimento. Mas vamos deixar assim. Tudo que chega no fim não pode fazer aumento.